Amém. Grandioso seja o Senhor, nosso Deus, mais e mais entre nós. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Um dia estaremos na eternidade louvando a Deus pelos séculos dos séculos, engrandecendo o Senhor nosso Deus, dizendo: grandioso és tu. Mas para chegarmos lá, precisamos fazer como Mateus e aceitar o chamado de Jesus. Precisamos aceitar o chamado do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, portanto, em Lucas capítulo 5, verso 27. Lucas 5, verso 27. Nós leremos a palavra do Senhor até o verso 32. Os irmãos poderão, portanto, acompanhar essa leitura em suas Bíblias. Lucas 5, de 27 a 32. Estamos juntos? Você pode localizar sua Bíblia também no seu celular. Leiamos juntos a palavra de Deus. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria de impostos. E lhe disse: siga-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: os sãos, os sadios, não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Que Deus abençoe e aplique esta bendita palavra aos nossos corações nesta noite. Meus amados, temos aqui a história da conversão de Levi, que, analisando os evangelhos, chegamos à conclusão que se tratava de Mateus. Lucas o chama de Levi, mas o próprio Mateus também relata a sua conversão nestes termos, desta mesma maneira, em Mateus capítulo 9. Marcos também relata no seu evangelho, no capítulo 2. Então, nós sabemos pelos sinóticos, pelos evangelhos sinóticos, que é a mesma pessoa. Mateus, o evangelista, aquele que escreveu o primeiro evangelho que nós temos no Novo Testamento. Bem, temos aqui um momento em que Jesus passa por aquele lugar, encontra Mateus ali sentado na sua coletoria de impostos, onde ele coletava impostos por ser um publicano. Publicano era um cobrador de impostos para Roma. Ele cobrava impostos dos seus irmãos judeus e mandava esse dinheiro para Roma. Os publicanos tinham uma péssima fama. Haja visto que nós temos em Zaqueu, que era não apenas publicano, mas chefe dos publicanos. Temos em Zaqueu um exemplo claro de alguém que não apanhava recursos apenas para Roma, mas apanhava também para si. E no momento que Jesus entra em sua casa, ele mesmo diz: Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E ainda, vou dividir a metade dos meus bens com os pobres, com as pessoas necessitadas. Porque a sua consciência o acusou de que durante o período em que ele chefiava a coletoria de impostos, ele certamente agia de uma forma desonesta. Temos aqui, então, essa história, esse momento crucial na vida de Mateus. E com Mateus nós aprendemos algo muito interessante e precioso a respeito do chamado de Jesus. Da mesma forma como Jesus, passando por aquele lugar, chamou Mateus para que estivesse com ele,
o Senhor nos convida, o Senhor nos chama hoje para estar com Ele, para conviver com Ele. Mateus teve a oportunidade de passar 3 anos aos pés do Mestre, aprendendo com o Mestre, recebendo do Mestre instruções que certamente mexeram com a sua vida, transformaram a sua vida e fizeram daquele cobrador de impostos um evangelista. Aquele Mateus se tornou um instrumento de bênção para a sua geração. Meus amados, o chamado de Deus, o chamado de Jesus é para quem deseja obedecê-lo, para quem deseja obedecer a Jesus. Mateus ouviu a ordem de Jesus e simplesmente obedeceu. Ele poderia continuar na sua coletoria, ele poderia continuar no lugar onde ele estava, ele poderia continuar na posição confortável em que ele estava, mas ele preferiu levantar-se, ele preferiu obedecer. Ele poderia ter dito a Jesus: Senhor Jesus, quem sabe um dia, quem sabe uma outra ocasião, eu me levanto e vou segui-lo. Quem sabe numa outra oportunidade, vamos adiar um pouco, vamos deixar para depois. Mas prontamente Mateus se levantou para obedecer. Ele sabia, como diz o Avery Willis, que adiar a obediência também é desobediência. Quando ouvimos o chamado de Jesus, nós precisamos obedecer na hora em que Ele nos chama. Porque adiar, deixar para depois, postergar a obediência também é desobediência. Obediência é uma implicação bíblica para experimentarmos um avivamento espiritual. O avivamento espiritual não vem simplesmente quando nós nos emocionamos, quando nós nos empolgamos, mas quando nós obedecemos ao Senhor. Quando nós obedecemos a Deus, nós estamos experimentando um grande avivamento espiritual. Aliás, ontem durante o Summit nós aprendemos que compromisso é o que você faz depois que a empolgação passa. Depois que a empolgação passa e você cumpre aquilo que você prometeu quando estava empolgado, isso é compromisso. Mateus ouviu o chamado de Jesus e se levantou para obedecer. Queremos que o Brasil experimente um grande avivamento espiritual, mas será que estamos dispostos de fato a obedecer? Queremos o bônus do avivamento, mas estamos dispostos a pagar o ônus, que é simplesmente a obediência ao Senhor? Em todas as áreas da nossa vida, em todas as esferas da nossa vida, estamos dispostos a nos levantar da nossa coletoria e seguir o Mestre no dia a dia das nossas decisões, das nossas escolhas. Não basta saber o que devemos fazer, não basta saber apenas o que precisamos fazer, é preciso fazer. Jonas sabia qual era a sua missão: ir a Nínive e pregar uma mensagem de arrependimento para aquela cidade. Mas ele não quis cumpri-la. Estamos dispostos a fazer o que Deus quer que façamos? De que maneira você está disposto a participar do cumprimento da missão de Deus? A se envolver com aquilo que Deus está fazendo no mundo? Você está disposto, por exemplo, a colocar a sua casa à disposição de Deus? Está disposto a sair do seu estado de observação e assumir uma condição de participação? Está disposto a viver a sua fé com entusiasmo que contagie os outros, que contagie as pessoas ao seu redor? Está disposto a fazer novos discípulos de Jesus que gerem transformação no mundo? Meus amados, a igreja é aquilo que somos. A igreja que vai transformar o mundo, você já deve ter ouvido essa frase, não é aquela em que você está indo, mas é aquela que você está sendo. A igreja é aquilo que somos, é a partir de mim, de você, é a partir daquilo que nós somos, que Deus quer cumprir a sua missão de resgatar o ser humano perdido, sem Deus e sem salvação.
Não temos mais tempo a esperar, é hora de compromisso, é hora de obediência. Deus, se Ele não puder contar comigo e com você nesta obra, se Ele não puder contar conosco, Ele levantará outros. Ele levantará outros, pois a sua obra não pode parar, a sua obra não pode ser impedida. Então Deus espera que nós atendamos ao seu chamado com obediência. Mas o chamado de Jesus não é apenas para quem deseja obedecer, é também para quem deseja renunciar. É para quem está disposto a renunciar. Volte comigo ao texto no verso 28. No verso 28, o texto diz que Mateus, ou Levi, deixando tudo, seguiu Jesus. O chamado de Jesus é para quem deseja deixar tudo, para quem está disposto a deixar tudo, para simplesmente ir atrás dele e caminhar com ele. Mateus deixou tudo. Normalmente o que nos impede de obedecer Jesus é o fato de que nós não queremos abandonar algumas coisas. Ficamos presos à nossa zona de conforto. Ontem no Summit também ouvimos a Michelle Poller dizendo que o inimigo do sucesso não é o fracasso. O inimigo do sucesso é o conforto. Nós nos conformamos à nossa zona de conforto e não queremos deixá-la. Ficamos presos a ela, não queremos deixá-la. A Bíblia nos conta a história de Neemias. Neemias estava na sua zona de conforto, vivendo como copeiro do rei Artaxerxes. Qual era o seu ofício? Qual era o seu serviço? Colocar o copo de água, de vinho, seja lá o que for, nas mãos do rei. Servir o rei. Ele vivia no palácio do rei. Era uma pessoa que desfrutava da confiança do rei. Mas ele ouviu a história que o seu irmão Hanani lhe contou. Seu irmão tinha chegado de Jerusalém. E Neemias lhe perguntou: como é que são as coisas por lá? Estão horríveis. Jerusalém está com os muros caídos, destruídos. A situação é horrível, a situação é horrorosa. Quando ouviu as notícias a respeito de Jerusalém, a miséria em que aquela cidade se encontrava, Neemias quebrantou-se, Neemias chorou, jejuou, orou e começou a agir na dependência de Deus. E quando chegou a Jerusalém, contagiou o povo a arregaçar as mangas e pôr a mão no arado para aquela grande obra. E aquele muro foi reconstruído, a cidade foi reconstruída. E Neemias liderou o povo não apenas na reconstrução de muros, mas na reconstrução de vidas, conduzindo, portanto, aquele povo de volta a Deus, e é um compromisso com Deus, é uma aliança com Deus. No caso de Mateus, a coletoria representava a sua zona de conforto. Mateus resolveu deixar o seu emprego, e resolveu deixar o seu emprego porque entendeu que se tratava de algo incompatível com o chamado de Jesus e com os valores do reino de Deus. Ele deixou também uma vida fundamentada na corrupção, na fraude, para viver a verdade e a sinceridade diante de Deus. Ontem à tarde, na conferência de liderança, nós ouvimos o testemunho da Ibukun Awosika, uma nigeriana, uma mulher de Deus, serva do Deus Altíssimo, que tem feito diferença lá na Nigéria. Aquela mulher disse que, com 20 anos de idade, quando ela pensou em empreender, em montar um negócio para
sobrevivência da sua família, ela tomou 2 decisões. Primeira decisão, ela disse: eu não vou me deitar com ninguém para procurar subir na vida. A segunda decisão, eu não vou compactuar com qualquer tipo de corrupção. Eu não vou me envolver com nenhum tipo de corrupção. Eu jamais trabalharei na base do suborno, da corrupção, de qualquer coisa necessária ao meu crescimento. Resultado, essa mulher se tornou simplesmente presidente do Banco Central da Nigéria. Por causa das suas convicções, por causa dos seus valores, por causa do seu testemunho, por causa da sua vida. Hoje ela não é mais a presidente do Banco Central, mas esteve lá trabalhando, servindo ao seu povo, com base nos valores do reino de Deus. Com base nos valores do reino de Deus. E ela deu um exemplo muito claro, muito interessante. Ela disse: imagine só que uma pessoa desvie dinheiro que seria para a construção de um hospital numa determinada região e desvie esse dinheiro que era para o hospital para comprar um carro novo para o seu filho e para fazê-lo estudar numa universidade que ele não teria condições de pagar naturalmente. E aí o seu filho vai para uma região, sofre um acidente com o carro e não há tempo de transportá-lo para uma outra cidade, porque ele não teria condições de chegar a essa outra cidade onde havia o hospital. Por quê? Porque no lugar onde ele sofreu o acidente não havia hospital. E não havia hospital por quê? Porque o pai dele havia desviado recursos que eram para a construção daquele hospital. E como não havia tempo suficiente, seu filho simplesmente veio a morrer. Hoje pela manhã eu estava falando que a bondade tem efeito bumerangue, ela volta para nós, mas a maldade também, a corrupção também. E todos sofrem com base na corrupção. Mateus precisou deixar a sua coletoria. Ele precisou deixar a sua coletoria. Seguir Jesus para ele implicou desistir de uma posição lucrativa e de envolvimento em um empreendimento novo, sem garantias. O que seria para ele seguir Jesus? Onde ele chegaria? O que é que isso traria de benefício para ele? Não sei o que é que Jesus está exigindo de você. Está mandando você deixar para trás. Não sei qual é a sua coletoria. É difícil deixar alguma coisa para trás? Sim, é difícil. Pode ser, mas fica mais fácil quando nos conscientizamos que estamos deixando alguma coisa para trás para nos apropriar de outra infinitamente melhor, imensuravelmente melhor. Jesus chamou os seus discípulos para que estivessem com Ele, para que passassem tempo com Ele, e suas vidas foram transformadas naquele tempo com o Senhor. O tempo que eles passaram juntos com Jesus foi marcante em suas vidas, que sofreram tremenda transformação por causa da convivência com Jesus naqueles 3 anos de caminhada. Hoje, também Jesus está chamando você, primeiramente, para estar com Ele, em convivência com Ele. O resultado desse caminhar com Jesus, você verá mais adiante. Decida hoje caminhar com Jesus e deixe os resultados por conta dele. Você se surpreenderá com aquilo que Jesus fará na sua vida, com aquilo que Ele fará através da sua vida. Mateus deixou a sua coletoria de impostos. Qual é a sua coletoria? O que é que você precisa abandonar? Porque se trata de algo incompatível com os valores do reino de Deus. Qual é o nome da sua coletoria? É possível que a sua coletoria tenha alguns nomes parecidos com as que vou mencionar nesse momento. Talvez a sua coletoria tenha o nome de vergonha,
Jesus disse: qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na glória dos seus santos anjos. O apóstolo Paulo disse: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mateus não teve vergonha dos seus amigos, não teve vergonha de seguir Jesus, de declarar a sua fé, de professar a sua fé diante das pessoas que estavam ao seu redor. Talvez a sua coletoria se chame egoísmo. Mateus não quis Jesus apenas para si. Ele logo convidou Jesus para ir até a sua casa e fazer com que os seus amigos também conhecessem o seu mestre, aquele que seria o dirigente da sua vida nos próximos anos. Ele deu o primeiro passo na direção dos seus amigos. Ele não quebrou seus relacionamentos com seus amigos, mas decidiu levá-los a Jesus. Ele não deixou de ser um amigo dos seus amigos. Ele não deixou de ser hospitaleiro e festeiro, mas procurou manter e usar os seus relacionamentos para compartilhar Jesus com as pessoas que estavam ao seu redor. Precisamos aprender essa lição com Mateus. Você consegue se lembrar dos seus amigos não cristãos com os quais você tem se relacionado de maneira intencional para levá-los a Jesus, para conduzi-los a Jesus? Egoísmo é uma coletoria que precisa ser abandonada. Mas a síntese de todas as palavras que poderíamos colocar no simbolismo desta coletoria está a palavra pecado. Hebreus 12, versos 1 e 2, o autor aos Hebreus nos diz que, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezou a afronta e está sentado à direita do trono de Deus. Hebreus nos encoraja a deixar a coletoria do pecado, a abandonar o pecado. A renúncia envolve, portanto, abandono de pecado. Mateus renunciou o pecado, renunciou uma vida de pecado para viver uma vida com Deus. A renúncia, amados, tem um preço a ser pago. É interessante perceber que Mateus e Marcos narram esse encontro na casa de Mateus como uma simples refeição em família. Entretanto, Lucas registra esse encontro como um banquete que Mateus resolveu dar para os seus amigos e para Jesus. Banquete é algo caro. Banquete não é uma festinha, mais ou menos. Não é uma simples reunião. Certamente custou um bom dinheiro naquela época. Mas ele resolveu dar um banquete. E o banquete que o Senhor nos convida hoje é um banquete espiritual. O custo deste banquete é a renúncia de tudo aquilo que impede a nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento com o Senhor, que nós experimentemos Jesus do jeito que Ele quer, do jeito que Ele deseja. Jesus disse em uma das suas parábolas que o reino de Deus é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Ele resolveu abandonar todas as suas outras pérolas de valor inferior e ficar com uma só. O reino de Deus é esta pérola, Jesus é esta pérola, que nos faz renunciar a tudo, que nos faz deixar tudo para trás e segui-lo.
O chamado de Jesus é para quem está disposto a renunciar. O chamado de Jesus é para quem está disposto a admitir os seus erros e mudar de vida. E mudar de vida. Eu fico a pensar na guinada que Mateus deu na sua vida depois daquele encontro com Jesus. Ele era um publicano, um cobrador de impostos, que ganhava vida taxando os judeus em favor do Império Romano e em favor de si mesmo. Por isso era considerado um traidor da nação. Jogava do lado de Roma à custa dos seus irmãos judeus. Tudo mudou em sua vida quando aceitou o convite de Jesus para segui-lo. Sua vida passou a ter um novo sentido, uma nova razão. Tudo isso aconteceu porque Mateus admitiu mudar de vida, porque resolveu deixar Jesus mudar a sua vida, porque resolveu deixar Jesus tratar a sua vida. Jesus quer fazer e tem poder para fazer profundas mudanças nas nossas vidas. Ele quer tratar você lá dentro, no íntimo do seu coração. Há uma teologia que tem sido difundida nos nossos dias, que ensina: venha a Jesus e permaneça como você está. Mas essa teologia não tem o menor sentido, porque quando nós nos aproximamos de Jesus, Ele nos transforma. Jesus nos ama, sim, a ponto de nos aceitar como somos, mas Ele nos ama tanto que se recusa a deixar-nos como somos, disse Max Lucado. Ele se recusa a deixar-nos como somos quando nos chegamos a Ele. Ele nos transforma, Ele muda a nossa vida, Ele transforma a nossa vida. Mateus convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Os fariseus e escribas também estavam lá e começaram a censurar Jesus por estar na casa de um homem pecador. Jesus lhes respondeu que tinha vindo exatamente para os doentes e não para os sadios. De acordo com Jesus, os doentes são os pecadores. Consola-nos saber que os discípulos de Jesus, aqueles que Ele chamou, foram pessoas comuns como eu e você. Pessoas simples, pessoas com problemas, pessoas doentes, consideradas doentes pela sociedade daquela época. E certamente doentes aos olhos de Deus. Pessoas que não cumpriam plenamente a lei, que não eram os melhores da elite social, mas foram pessoas trabalhadas, tratadas por Jesus, que se tornaram úteis aos seus propósitos. Jesus resolveu incluir publicanos e pecadores no seu grupo de amigos mais íntimos. Ao comer com eles, com aqueles homens, Jesus quebrou paradigmas, jogou no chão a maneira politicamente correta para a sua época. As pessoas decentes, entre aspas, não se envolviam, não se misturavam com tais pessoas. Jesus foi considerado amigo de pecadores. O coletor de impostos era considerado grosseiramente irreverente, inconveniente para se tornar um discípulo piedoso. O fato de Jesus convidar Mateus para tornar-se seu discípulo íntimo era um desvio agudo do padrão de conduta da sua época. Ele disse: eu vim para os doentes, eu vim para os pecadores. Mas quem são os pecadores? Uma grande questão que precisamos destacar aqui é que para os escribas e fariseus, somente os publicanos eram pecadores. Para eles, os pecadores eram todos os outros, menos eles. Todos os outros, menos eles. Jesus disse: eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores. Os justos aqui são os que pensam que são justos, porque se acham melhores que os outros. São aqueles que se comparam com os outros e se acham os tais. Eles se medem pelo fracasso dos outros em viver segundo as normas que aceitam.
Quando nos comparamos às pessoas que estão à nossa volta, podemos até achar que somos muito bons, mas quando nós nos confrontamos com a santidade de Deus, o resultado será dizer exatamente como Paulo disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O resultado será afirmar, como Paulo: todos pecaram e destituídos, afastados estão da glória de Deus. Eu e você somos pecadores. Todo ser humano é pecador. Então, por isso, Jesus veio para todos nós, pecadores. Ele veio justamente para tratar a nossa vida, para transformar a nossa vida, para fazer em nós aquilo que Ele fez com Mateus. Mas Ele só vai conseguir realizar essa obra se nós admitirmos os nossos erros, se admitirmos que somos pecadores e estivermos dispostos a mudar. Uma pessoa doente, Jesus disse: eu vim para os doentes, mas uma pessoa doente só pode ter acesso ao remédio, só pode ter acesso ao tratamento se ela reconhecer que está doente. Enquanto ela negar a sua doença, ela certamente verá essa doença progredir. Ele disse: eu não vim chamar justos, eu vim chamar os pecadores, os doentes, ao arrependimento. Ao arrependimento. Se Jesus está disposto a transformar a nossa vida, a mudar a nossa vida, eu quero lembrar a você que a porta da mudança se chama arrependimento. O arrependimento é a porta da transformação que Jesus quer fazer em nós. Jesus certa vez contou uma parábola sobre 2 filhos. Ao primeiro, o pai disse: filho, vá trabalhar na vinha. Vá trabalhar na vinha. Ele disse: eu vou. Mas não foi. Ao segundo, ele deu a mesma ordem: filho, vá trabalhar na vinha. O segundo disse: eu não vou não, pai. Mas depois se arrependeu e foi. E Jesus terminou a história dizendo: qual dos 2 fez a vontade do Pai? O que disse que ia, mas não foi? Ou o que disse que não ia, mas se arrependeu e foi? O arrependimento é a porta da mudança. Os publicanos, disse Jesus, passaram à frente dos escribas e fariseus no reino de Deus, porque reconheceram os seus pecados e se arrependeram, e justamente pela fé tomaram posse do perdão que Jesus lhes concedeu. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Ainda hoje Jesus está chamando a mim, a você, a cada um de nós ao arrependimento, a uma mudança de vida, a uma transformação de vida. O chamado de Jesus é para quem reconhece que é pecador e precisa do perdão que só Deus pode dar. Servimos a um Deus que perdoa, que ama e que usa de misericórdia para aquele que se arrepende dos seus pecados. Assim como chamou Mateus, Jesus ainda hoje está chamando a todas as pessoas. Ele chama a todos que desejam obedecê-lo. Ele chama a todos que desejam renunciar o pecado, deixar a sua coletoria para trás. Ele chama a todos que desejam reconhecer os seus erros e mudar de vida. Você pode fechar os seus olhos para orarmos ao Senhor neste momento? Vamos falar com Deus.
Jesus está chamando você, porque Ele quer mudar o seu viver. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer transformar a sua vida hoje. Deixe-o fazer esta obra. Levante-se da sua coletoria. Para obedecê-lo, para ir atrás dele, para renunciar a tudo aquilo que impede você de viver intensamente o propósito de Deus, aquilo que Ele planejou para você.